bem? Boa tarde, professor Cristiano. A gente vai estar dando continuidade às aulas. A gente vai estar falando um pouco sobre empreendedorismo. A gente não vai esgotar o tema nessa aula em particular, mas a gente vai estar falando sobre alguns aspectos, né, por que é importante essa questão do empreendedorismo, qual que é a relação que tem na nossa aula de projeto de vida, tá? Como a gente viu na aula passada, a gente viu a questão dos talentos, das competências e das habilidades. A gente viu que existe uma diferença entre aptidões naturais que nós podemos ter e competências e habilidades que nós podemos aprender para um determinado contexto. E por que essa diferenciação é importante? Porque muitas vezes a gente vai se encontrar numa situação que algumas aptidões naturais que nós temos capacidade, ou que nós somos muito bons, ou que nós temos uma série de, digamos assim, facilidades para fazer, muitas vezes não correspondem àquilo que a gente vai fazer ou a gente pode fazer na nossa vida. Ou seja, darei um exemplo, vou ter aquele exemplo do seu colega que joga muito bem futebol. Muitas vezes, apesar de ele não ter feito escolinha e ter outros colegas que realizar, né, vão participar da escolinha, muitas vezes esse seu colega ele vai acabar fazendo outra coisa da vida, porque muitas vezes ele não tem uma oportunidade de mostrar esse talento dele natural e preencher uma vaga num clube, em algum lugar que está ligado à questão do futebol. Vocês estão entendendo? Ou seja, a gente conversou na aula passada é que descobrir os nossos talentos são fundamentais porque são coisas que têm a ver com que nós temos aptidão natural. Mas muitas vezes, em um determinado contexto que a gente se encontra, aquele contexto ele não dá, certo? Ele não garante possibilidades, oportunidades para você desenvolver essas aptidões naturais, ou ele, na verdade, até às vezes você é obrigado a ter que sair do Brasil para fazer isso, porque aqui nem existe campo para você fazer isso. E isso leva ao quê? A necessidade de você aprender competências e habilidades diferentes das suas aptidões naturais por causa desse contexto. Então, isso tem a ver, certo? Essa possibilidade de você não se limitar apenas a aptidões naturais e aprender outros tipos de conhecimento que podem ser importantes no contexto em que você encontra, são fundamentais para a sua sobrevivência por causa disso. E isso hoje é muito mais fácil de fazer, de certa forma, do que era na época que eu fiz o ensino médio, certo? Hoje você tem uma quantidade de informações disponíveis, certo? Informações disponíveis muito maior do que tinha naquela época. Naquela época eu só tinha a biblioteca e acabou. E era isso, certo? Então o que isso quer dizer? Que você tem que entender que há meios, uma quantidade maior de meios que você pode estar utilizando, disponíveis, né? Para você pensar em algo do tipo que você gostaria de fazer, que não havia no passado. Daria um exemplo, esse canal aqui, certo? Se fosse na década de 90, provavelmente a gente não teria, eu estaria no lugar de vocês, de certa forma, e eu não teria aula. Com esse canal, eu tenho como passar minimamente as aulas para vocês, certo? Mas veja bem, eu uso isso aqui como uma forma de passar aula para vocês, mas algumas pessoas usam o canal, certos canais que fazem no YouTube como um negócio, certo? Tem um negócio mesmo, onde você oferece um produto, as pessoas visualizam e essa pessoa ganha, de certa forma, uma certa renda por causa disso. Então, o que eu quero que você perceba é que nós estamos num mundo globalizado, um mundo que é muito diferente da década de 90. O debate sobre empreendedorismo, certo? No Brasil ele vai ser bastante influenciado pelo Sebrae, ele é mais antigo, mas o Sebrae que vai ser o grande divulgador, e naquele momento o foco era as microempresas, certo? Mas hoje é muito maior a demanda por esse tipo de debate, porque hoje, como nós temos outras ferramentas, eu posso, por exemplo, ser professor e ter o meu negócio próprio em uma outra coisa. E isso pode me possibilitar o quê? Maior renda, uma vida mais confortável e melhores meios, né, de sobreviver na sociedade. Eu não preciso contar apenas com o meu talento natural. Eu posso aprender outras habilidades que vão garantir, por exemplo, que eu ganhe uma renda maior e consiga, além de reverter esse dinheiro para a minha sobrevivência, também para melhorar
aquela minha aptidão natural. Então, por isso que é importante entender aquela diferenciação entre as duas coisas, tá? Porque, infelizmente, isso é um pouco triste de falar, mas muitas pessoas podem viver a vida toda sem descobrir o seu talento, ou vivendo de um outro serviço, uma outra forma, um outro meio que não está ligado ao talento natural, porque não teve meio de desenvolver isso. Tudo bem? Por isso que é fundamental aprender isso. Então vamos falar sobre empreendedorismo. Então o que acontece? Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando de algo que remonta, né, a palavra, né, empreendedor, a citação mais antiga que eu encontrei vem lá da Idade Média. Ela está ligada ao comércio, certo? Era aquela pessoa que basicamente participava do comércio, né? Ela assumia muitos riscos e ela era chamada de empreendedor. Era a pessoa que está mais ligada a esse tipo de trabalho. Só que essa palavra, evidentemente, ela vai sofrer uma série de transformações, né? Ela vai mudar. Hoje, em empreendedor, ainda tem essa ideia da questão dos riscos, né? De você assumir riscos, ou seja, fazer algo que você não sabe exatamente se vai dar certo, mas hoje é entendida, né, de forma geral também como aquela pessoa que produz inovação, ou aquela pessoa que propõe inovação, e uma pessoa que ela está disposta a ser criativa, certo? Então, é uma pessoa que, de certa forma, ela tem uma visão de um determinado ramo, certo, de produção ou de mercado, muito bem feito, e isso produz o quê? Produz uma pessoa que ela conhece os limites daquele negócio, conhece o que se faz, o que não se faz, e o que deveria ser feito para um público que não é conhecido. Então, hoje, né, nós estamos numa época que é chamada de globalização, certo? Um contexto de globalização, ou seja, nós temos, por exemplo, você deve ter um videogame, eu conheci alguém que tem um videogame. Hoje, os videogames, diferente dos meus videogames da década de 90, você pode jogar com uma pessoa do outro lado do mundo. E você pode comprar diretamente nesse videogame o jogo e baixar ele, né? Baixar o jogo para jogar ele. Então, esse tipo de relação onde as fronteiras elas são quase que diluídas por esses meios, né? E você tem acesso diretamente a um produto do outro lado do mundo. Você não precisa esperar sair daquele país para chegar no Brasil, para comprar na loja física. Esse contexto possibilita muitos negócios, muitos tipos de negócios, e isso mostra o quê? Que aquela pessoa que tiver essa capacidade de empreender, certo? Ela vai se dar melhor. E tem assim até um debate. Por exemplo, quando a gente fala de empreendedorismo, muitas pessoas acreditavam no passado recente que era algo que estava ligado à aptidão natural, ou seja, ser um tipo de talento. Hoje não, hoje as pessoas entendem que é possível você aprender isso, você aprender a tentar fazer determinada coisa que você tem como algo na sua imaginação se tornar real, mas algumas aptidões naturais podem ajudar, mas aprender também aquelas competências e habilidades específicas daquilo é fundamental, né? E você pode ver, por exemplo, o empreendedorismo por quatro ângulos, né? O indivíduo, ou seja, quem é a pessoa que empreende, você pode pegar exemplos de pessoas que fazem isso. O processo, ou seja, entender um determinado processo. Vamos pegar o canal do YouTube, eu tenho um processo aqui. Eu quero falar, por exemplo, vamos pegar como exemplo, eu quero falar sobre jogos, certo? No canal do YouTube. Eu vou ter que ver quais são os jogos que estão sendo mais, certo? O público está falando mais, tem mais interesse. Eu tenho que saber, por exemplo, fazer a edição do meu vídeo, eu tenho que colocar determinadas coisas ali. Então, eu tenho toda uma série de etapas que vem desde eu olhar e imaginar aquilo até tornar aquilo real que eu tenho que dominar. A organização, ou seja, quando que eu vou postar esse vídeo? Se eu postar meia-noite, provavelmente eu não vou ter público. Se eu postar em um determinado horário, vai ser melhor. Então eu tenho que manter uma certa organização de que horário, que momento que eu vou fazer. E o ambiente, como eu falei para você, eu tenho que conhecer quem que é o público que eu falo. Certo? Então o empreendedorismo, de certa forma, é um ramo de atividade que está sendo desenvolvido. Ele vai ter uma transformação na década de 90, que tem a ver com a entrada da ideia de oportunidade. Ou seja, você é um indivíduo que produz a sua própria oportunidade, certo? A partir dos recursos que você tem.
Mas o mais interessante é uma certa valorização da imaginação. Tá? Então, esse indivíduo empreendedor não é um indivíduo divino, não é um indivíduo especial, é um indivíduo que tem algumas competências e às vezes até algumas aptidões que fortalece a aprendizagem dessas competências, facilita a aprendizagem dessas competências, mas é algo que todas as pessoas, dentro do nosso contexto de estabilidade, ou seja, lembrem do que eu falei na aula anterior, nós temos uma sociedade de estabilidade. Então, muitas vezes as minhas aptidões naturais podem me fazer, não podem não ser suficiente, né? Não ter a suficiência para garantir a minha sobrevivência. E eu vou ter sempre que conhecer novas coisas. Nesse ambiente de estabilidade, as contribuições desse ramo são importantes porque possibilitam meios melhores da gente sobreviver, da gente garantir o que nós queremos fazer ou gostaríamos de fazer.